Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, que é a nossa lição 16. Hoje será a nossa quarta parte, ou seja, a quarta parte deste estudo. Lembrando que nós combinamos que vamos fragmentar um pouco mais esta lição para que tenhamos uma compreensão um pouco maior daquilo que o Apocalipse pode nos oferecer. Estas lições são baseadas na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4, de Colossenses a Apocalipse. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, na aula de hoje nós vamos dar uma sequência de aquilo que nós já havíamos proposto no livro de Apocalipse. Então, nós vamos dividir em episódios. E no episódio de hoje, nós teremos João na ilha de Patmos. Bem, queridos, hoje nós vamos ver e conhecer um pouco acerca da ilha de Patmos. Apenas Patmos. Nas próximas aulas nós teremos a oportunidade de ver e estudar igreja por igreja, ou seja, nós vamos ver uma por uma das 7 igrejas da Ásia Menor que o apóstolo João escreveu após ter recebido do Senhor aquela tremenda revelação. Agora eu te convido a conhecer um pouco mais da ilha de Patmos. Bem, Patmos era uma pequena ilha rochosa situada no mar Egeu, que ficava a 65 quilômetros a sudeste de Éfeso. E foi por causa dessas características que Patmos se tornou um lugar perfeito para os romanos aprisionarem as suas ameaças políticas. Todas as pessoas que, porventura, eram considerados inimigos políticos de Roma, era para Patmos que essas pessoas eram enviadas. E Patmos se tornou um lugar perfeito para esses romanos aprisionarem esses irmãos. Foi exatamente para lá que João foi enviado para exílio por ordem do imperador Domiciano. E foi por causa do seu testemunho a Jesus Cristo que no final da década de 90 do primeiro século que João foi sentenciado ao exílio. Bem, provavelmente ele ficou ali em Patmos, exilado aproximadamente por uns 4 anos. Isso se deu até o assassinato deste imperador Domiciano, que havia condenado João ao exílio. Ao mesmo tempo que foi horrível para o nosso amado irmão João estar preso em Patmos, foi também lá que ele, sendo o último discípulo de Jesus que estava vivo, viveu a maior experiência de sua vida. Ele foi arrebatado em espírito até o céu e pôde voltar para contar tudo o que viu e revelar para a igreja do Senhor as coisas que hão de acontecer no fim dos tempos. Esta experiência de João foi uma experiência única, porque João foi o único ser humano que pôde ir no céu e voltar para contar todas essas coisas para nós. E quando digo para nós, digo também para a igreja atual, porque eu e você temos o privilégio de ter nas nossas mãos, através da Bíblia Sagrada, tudo que João viu e ouviu naquela experiência extraordinária que ele teve com o Senhor nosso Deus. Nessa sequência de mensagens, eu gostaria de dividir com vocês esse estudo, como disse na introdução. E hoje nós vamos falar acerca só da ilha de Patmos. A ilha de Patmos ainda existe até os nossos dias. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas importantes e algumas informações muito pertinentes
acerca deste lugar. Este mosteiro é um mosteiro chamado Mosteiro de São João. Ele foi construído em 1088, em homenagem ao apóstolo. Veja, se nós estamos no ano 2020, esse mosteiro, que ainda existe até os dias de hoje, já tem mais de 1000 anos. Algo muito interessante acerca desse mosteiro é que você pode ir lá. Se você hoje se programar e fizer uma viagem internacional e quiser visitar a Ilha de Patmos, ela está lá para você visitar esses lugares extraordinários. Olha esse aqui também. Esta é a caverna onde João recebeu a revelação do Senhor. Hoje, ela é conhecida pelos visitantes como a Gruta ou a Caverna do Apocalipse. Acredita-se que foi exatamente neste lugar aqui, como vocês viram ali o João sendo arrebatado em espírito ali, né, na ilustração que nós vimos agora. Então, acredita-se que foi exatamente aqui, ó, que João estava quando ele foi arrebatado pelo Senhor. Veja, todas essas pessoas aqui são turistas, são pessoas que estão de cruzeiro, passando por Patmos, visitando esta maravilhosa cidade. Bem, mas acerca de Patmos, ou acerca de visitas a lugares, seria muito melhor nós termos um guia turístico, não é verdade? Então eu quero convidar para falar um pouco mais acerca de Patmos, o Joaquim, um maravilhoso guia turístico que você vai encontrar se você for em Patmos. Vem comigo e vamos conhecer Patmos nos dias de hoje. Olá, sou Joaquim, ou como meus amigos brasileiros me chamam, Joaquim. Eu sou um guia turístico. Trabalho com os grupos que falam espanhol e português. Entre meus grupos, tem alguns especiais, diferentes. Eles vêm para a Turquia com um objetivo bem definido. A gente chama eles os grupos religiosos, ou seja, os peregrinos. O objetivo deles é visitar os lugares bíblicos da Turquia. Como eu trabalho muito com eles, cada vez depois de uns dias a gente vira amigo e eles começam a me dizer: Joaquim, você sabe, no nosso país, poucas pessoas sabem que a Turquia tem tantos lugares bíblicos. A Turquia tem tanta importância na história do cristianismo. Poucas pessoas sabem, a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo, fica na Turquia. Ou a cidade de Antioquia da Síria, onde nasceu Lucas, o evangelista, também fica na Turquia. Poucas pessoas sabem que o ponto mais alto da Turquia é o Monte Ararat, a montanha bíblica. Poucas pessoas sabem que Éufrates e Tigre, os rios bíblicos, nascem na Turquia. Poucas pessoas sabem que as cidades como Éfeso, Mileto, Filadélfia, Troá de Aço, todos estes lugares bíblicos ficam na Turquia. Bom, meus grupos religiosos foram uma inspiração para mim. E eu decidi preparar uns documentários sobre os lugares bíblicos da Turquia. E o primeiro documentário é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes documentários, meu objetivo é guiar-lhes na história e na geografia bíblica. Também eu quero lhes mostrar como são os lugares bíblicos hoje, como é a situação atual deles. Nosso primeiro documentário,
o documentário sobre as 7 igrejas da Ásia, ou do Apocalipse, não começa na Turquia. Começa aqui, numa ilha grega que se chama Patmos. Porque nesta ilha, João recebeu as visões para escrever o Apocalipse. Primeiro a gente vai conhecer Patmos atual. A ilha faz parte de um grupo de ilhas gregas que se chamam Dodecanessos. Dodecanos significa 12 em grego e Nissos, ilha. Por isso são 12 ilhas. Patmos tem uma areia de 35 km² e tem cerca de 12 km de comprimento de norte a sul. Sua parte mais larga é de 10 km de leste a oeste. Hoje na ilha moram 3.000 habitantes, principalmente em 3 povoados. Os povoados são Campos, Scala e Hora. A principal atividade econômica da ilha hoje é o turismo. Quase todos os dias chegam cruzeiros. Bom, agora a gente conhece o povoado de Hora. É o povoado mais antigo da ilha de Patmos. Tem vista espetacular da baía e o povoado de Scala. No ponto mais alto de Hora, vocês podem ver o edifício mais imponente da ilha. É um mosteiro ortodoxo. Se chama o Mosteiro de Ágios Ioannis Teólogos, ou seja, em português, São João Teólogo. O mosteiro foi construído no século XI depois de Jesus. Tem uma arquitetura bem especial. É como uma fortaleza. Por quê? Por causa da ameaça dos piratas. As casas também especiais. Tem paredes fortes e altas e tem ruas bem estreitas. Hoje, Hora é um dos lugares mais bonitos da ilha de Patmos. Atrás de mim vocês podem ver o povoado de Scala. Na ilha de Patmos não tem aeroporto. Por isso, para chegar aqui, a gente só tem 2 opções. Ou viajar de helicóptero, ou como muitos fazem, viajar de navio. O único porto da ilha fica aqui em Scala. Até século XIX nem existia Scala. Mas hoje é o povoado mais visitado, o povoado mais habitado da ilha. Aqui vocês podem achar hotéis, algumas lojinhas para comprar coisas turísticas e bons restaurantes para comer comidas típicas da ilha. Ao fundo, vocês podem ver um edifício branco. É um dos lugares mais visitados da ilha de Patmos. É o Mosteiro do Apocalipse. Lá dentro tem uma caverna.
Segundo a tradição dos habitantes da ilha de Patmos, é o lugar onde João recebeu as visões para escrever o Apocalipse. Bom, a gente viu Patmos, é uma ilha de paz hoje, mas faz quase 1900 anos, não era assim. Os romanos usavam esta ilha como uma prisão, um lugar para exilar pessoas. Entre essas pessoas exiladas, tinha uma bem importante, o apóstolo João. Nos últimos anos do reinado do imperador Domiciano, João se encontrava exilado aqui, por volta do ano 95. Está escrito assim na Bíblia, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Assim está escrito no Apocalipse, João recebeu as visões aqui em Patmos e escreveu esta carta, este livro, como uma carta para as 7 igrejas da Ásia Romana. Bom, 7 igrejas, ou seja, 7 congregações do século I. Mas a interpretação comum é assim. Ao longo da Bíblia, 7 simboliza a perfeição. Por isso, não só para as 7 igrejas daquela época, também esta carta foi escrita para todos os tempos e para todas as pessoas. Como eu disse, minha visita aqui termina, mas minha viagem continua. Minha próxima parada é Éfeso, a capital da Ásia Romana. Pronto, pessoal, por hoje é só. Hoje ficamos maravilhados com todas essas informações acerca desta maravilhosa e belíssima ilha de Patmos. Na próxima semana, eu quero te convidar a mais um episódio desta série que o Senhor colocou no meu coração aqui para fazermos. E no próximo domingo, nós vamos estudar um pouco mais acerca da igreja de Éfeso. Nós vamos ver igreja por igreja. Se prepare, porque a jornada será longa, mas será maravilhosa. Então, até o próximo domingo com a 5ª parte desse estudo. Até lá! Tchau!